Então, agora a gente volta aqui para a primeira questão, né? Vamos fazer agora na ordem. E é o seguinte, pessoal. Primeiro de tudo, agora você vai entender o porquê que essa prova ela tem esse diferencial. Você viu que, por mais que as 3 questões que a gente tenha feito, a gente não tenha, de certa forma, perdido muito tempo, ou então a gente tenha conseguido fazer rápido, você vai entender o porquê que essas 2 questões, no caso no caso dissertativas, são questões abertas, elas têm esse respaldo todo. Vamos ver por quê, ó. Primeiro de tudo, ele diz assim, ó, tá aqui o texto, né? Você vê que praticamente é um resumozinho de um artigo científico, ele diz, ó, explique da melhor maneira. Vou até destacar isso aqui, pessoal, ó, que eu acho importante. Vou destacar aqui de amarelo. Da melhor maneira possível. Por que é que ele colocou isso? Você vai já entender, ó. Explique da melhor maneira possível do que se trata o Abstract 1. Pessoal, ele não está pedindo para você necessariamente só traduzir, nem tampouco está pedindo para você traduzir ao pé da letra, e nem tampouco está pedindo para você resumir, até porque isso aqui já é um resumo, concorda? Ele quer que você explique da melhor maneira. Então, quer dizer, ele já está no próprio enunciado da questão, admitindo que a linguagem que está aqui não é fácil. Entendeu? Então é esse o diferencial dessa prova. Eles estão colocando um nível muito alto de interpretação justamente nas 2 questões que valem mais. É muito difícil realmente você tirar os 3,5 pontos em cada uma dessas 2 questões. Entendeu? Então, cuidado, por exemplo, para você. Eu passei batido, não li o enunciado, aliás, eu não li as informações que estavam na capa, fui direto para as outras 3 questões, resolvi, não tive tempo para poder fazer essas aqui, e aí me ferrei. Por quê? Porque elas valem justamente o quê? Mais. Então, elas valem mais porque elas são muito mais difíceis, entendeu? Alguém vai dizer, Emanuel, essa questão aqui eu acho injusta, essa questão aqui vale 3,5 pontos e essa aqui vale só 1. Você vai entender já o porquê que essa aqui vale 3,5, certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou traduzir aqui com vocês, né? E aí o seguinte, ó, depois que eu traduzir com vocês, vocês vão entender o porquê que essa questão aqui ela vale isso tudo, certo? Então vamos lá. Então aqui a gente vai começar pelo título, né? O título, de certa forma, ele já vai dar uma dica, né, sobre o que se trata, né? Então vamos lá. Indo além, né? Indo além, lembrando que a palavra beyond ela significa nesse sentido, além, certo? Ó, indo além, aí belief system. Indo além dos sistemas de crença. Perfeito. Então tá aqui, ó, indo além dos sistemas de crença. 2 pontos. Aí vamos lá. Explorando um modelo para a influência social nas... Aí ele coloca, ó, Mathematics Teachers Beleza. Você viu que aqui, ó, essas 2 palavras, no caso assim, estão antes da palavra beliefs. Você viu também que no exemplo que a gente estava aqui, ó, a palavra teacher era substantivo, né? Agora teacher vai ser adjetivo. Você vai entender o porquê, ó. Nas crenças de quem? De professor de matemática. Então, matemática e teacher é adjetivo e beliefs, que é crença, é substantivo, certo? Então, de novo, ó, indo além dos sistemas de crença, 2 pontos. Explorando o modelo para a influência social nas crenças de professores de matemática. Pronto. Até aí tudo bem? Aí tem aqui, no caso, mais alguns dados, né? Beleza. Aí agora a gente vai aqui para o texto como um todo, né? Você vê que é um texto que não é muito pequeno, né? Aliás, que é bem pequeno, né? Mas vamos ver se... Olha o vocabulário, olha o nível desse texto. Vamos lá, eu vou traduzir com vocês agora. Esse artigo, ou então trabalho, se você quisesse, mas vamos traduzir aqui do jeito que está realmente, né? Esse artigo discute uma abordagem, né? Uma abordagem, aqui não tem a palavra que eu vou dizer agora, né? Que é voltada, né? Mas eu acho interessante colocar, né? O artigo discute uma abordagem voltada para, aí é que ele coloca aqui, ó, Teachers Belief System, né? Para o sistema de crença, né? A partir de quê, ó? De construções cognitivas. Beleza, a partir de construções cognitivas, né? Aí aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, towards, né? Eu acho interessante você anotar também, ó. Para, no caso, construções, towards significa para no sentido de que, ó, em direção a, né? Para construções sociológicas, né? Construções sociológicas, a fim de complementar, né? Ou então para complementar o que? Ideias existentes
Sobre, about, lembrando que about ele é sobre, não no sentido de que uma coisa está em cima da outra, é about no sentido de a respeito de, né? Ou então em relação a, se você quiser, certo? Então, tanto faz você dizer sobre, como dizer a respeito de, ou então em relação a, certo? Perfeito. Vamos lá. Sobre a natureza e, aí aqui ele coloca Gênesis, né? Se quiser, você pode colocar Gênesis aqui, não tem problema não, mas lembre-se, contanto que você saiba o que significa Gênesis, né? Gênesis aqui é no intuito de quê? De origem, né? Então, sobre a natureza e origem das crenças. Perfeito. De onde elas vêm. Pronto, beleza. Aqui a gente já traduziu, né? Ó, eu ofereço algumas ideias teóricas para melhorar, se você quiser, a noção de crenças e descrever dois professores de matemática sênior em contraste, né? Que eu estou fazendo a comparação dos dois, né? Conceitualizando as bases para as suas diferenças, no caso as diferenças deles. Perfeito. Aqui continuando, ó. Essas diferenças, move away. Move away é um verbo, né? Você vai ter que anotar direitinho, mas eu vou colocar aqui se você quiser, ó. Vou destacar aqui rapidinho, só um instante. Vou colocar aqui de, deixa eu ver. Colocar aqui de rosa mesmo. Move away. Porque essa parte aqui não dá, né? Eu esqueci. Não tem problema não. Vou colocar aqui de, deixa eu ver, rosinha mesmo. Vai destacar. Move away, pessoal, é o que, ó? Seria, no caso, afastar-se. Essas diferenças, ó, move away, essas diferenças afastam-se do quê? Essas diferenças afastam-se a partir, ou então afastam-se das crenças sobre matemática, né, vírgula, em direção a, no caso, em direção a posições discursivas, né, e ideológicas. Pronto, beleza, até aí tudo bem. Aí ele continua, né, which and. Which, no caso, é um pronome relativo, ele significa que ou qual, mas a diferença dele para outros pronomes relativos é porque eu estou me referindo a, por exemplo, uma coisa, né, tipo assim, ou coisas, tanto faz singular ou plural, mas tem que ser, no caso, coisas ou animais. Beleza, então vamos lá. Em direção a posições discursivas e ideológicas, né, que aí ele coloca in turn. Acho muito interessante você anotar isso aqui agora que eu vou colocar, ó. Vamos lá. In turn, por quê? Eu vou destacar primeiro aqui, ó. Primeiro. Por que tu está destacando ele, Manuel? Agora você vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui, é porque eu vou ter que escrever aqui em cima, não tem problema não. Uma coisa, deixa eu colocar aqui de azul, perfeito. Beleza. Uma coisa, pessoal, eu tenho essa palavrinha aqui, ó. And turn. And turn, certo? Uma outra coisa, certo? Vou colocar aqui também, ó, bem diferente, é eu ter isso aqui, ó. Vou até colocar de outra cor, para a gente lembrar. É turn and. Por que, Manuel? Oxente, tu trocou os dois de lugar? Troquei os dois de lugar, você vê, ó, in turn e aqui turn and, exatamente. Ficou os dois, no caso, troquei a posição e você vai ver o quanto isso vai mudar. Como assim, pessoal? In turn significa o quê? Ó, que inclusive é o que aparece aqui no texto. Vou colocar aqui agora a tradução. Pretinho mesmo. Por sua vez. Então, é isso que significa in turn. Perfeito. Por sua vez. Agora, vamos para o turn and. Turn and é, no caso, um sintagma verbal, né? Ele significa o quê? Ó? Vou colocar aqui do ladinho. Virar-se. Pronto. Então, quer dizer, olha só a mudança, né? Você vê até que a classe gramatical mudou, simplesmente porque eu troquei as palavras de lugar. Então, quer dizer, uma vez que você não tem isso bem delimitado, você pode trocar. Ah, eu achava que aqui era virar-se. Não, cara, porque para ser o verbo virar-se, para ser o sintagma verbal, tinha que estar a ordem trocada. E aqui é in turn, que é por sua vez, tá? Então, cuidado, não confunda in turn com turn and, certo? Então, vamos lá, ó, em direção a posições discursivas e ideológicas, né? Aí ele coloca que, por sua vez, construem no caso forma, né? Ao que? A natureza, certo? Né? De crenças sobre ensino e aprendizado. Perfeito. Aí agora vem um detalhe.
Você entendeu o quê disso tudo que eu falei? Mesmo que você pegasse e traduzisse isso tudo, não, você ia dizer, eita, Manuel, realmente, eu traduzi tudo, mas entenda, mesmo que você traduzisse e colocasse bem bonitinho aí nesse cantinho, até porque eu acredito que caberia realmente a tradução aqui, mesmo que ela fosse ao pé da letra, então que você adaptasse, alguma coisa do tipo, ia ficar o quê? Com linguagem complicada. E aí ele ia dizer, oxi, e não é isso que ele queria não? De jeito nenhum. Ele não disse traduza. Ele não disse, parecido com o que a gente fez em uma outra prova, faça um resumo, alguma coisa do tipo. Não, ele disse, explique da melhor maneira possível. Então, ele já está admitindo que tudo isso aqui que a gente fez é complicado. Então, ele quer o quê? Que você explique, pode ser com suas palavras, não tem problema, mas de uma forma que fique muito mais fácil de entender. Entendeu, pessoal? Então é por isso que essa prova aqui, que essa questão, ela, de certa forma, ela vale muito mais do que as outras. Por quê? Porque aqui você vai ter que ler, aliás, você vai ter que traduzir, você vai ter que interpretar, certo? E você vai ter que o quê? Reescrever. Mas é muito mais do que simplesmente reescrever com suas palavras. Você vai ter que fazer de uma forma que qualquer pessoa de qualquer área entenda. Você vê que aqui está falando o quê? Sistema de crianças para o quê? De professor de matemática. Ou seja, é uma coisa que é muito voltada para a área de exatas, mas você tem que deixar isso aqui de uma forma descomplicada, a ponto que uma pessoa que seja de qualquer outra área, como por exemplo artes, entenda. Então, por exemplo, aqui foi escrito, no caso, para os matemáticos, beleza, mas digamos que eu desse esse texto aqui para alguém que é da área de artes ou de área de humanas ler, ela entender fazendo muita força, então ele quer que você deixe isso aqui fácil, a ponto de qualquer pessoa de qualquer área entenda, entendeu? Então é isso que ele quer aferir a sua tradução, mas muito mais a sua interpretação, ok? Então vamos lá. Agora o seguinte, ó, eu vou colocar aqui... não vou dizer a minha tradução, mas a minha forma, que eu gostei muito de fazer essa prova, aprendi muito também, né, com isso, e você não precisa concordar, certo? Mas eu vou colocar a minha aqui porque eu acho interessante você colocar pelo menos uma resposta possível, certo? Então, nos comentários, depois, você pode até colocar, Emanuel, eu gostei da sua tradução, então, de certa forma, eu não concordo muito bem com isso aqui, explica melhor, entendeu? Faça isso, porque só assim que a gente pode poder, no caso, dar uma resposta para vocês, certo? Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que com isso aqui dá. Vamos ver, colocar de... deixa eu ver, azul mesmo. Pronto, vamos lá. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Eu coloquei assim, pessoal, ó. Vê se você, não sei se você concorda. Ou referido, detalhe, eu fiz questão de colocar palavras diferentes das que apareceram, justamente para enriquecer, porque uma vez que você coloca as mesmas palavras, empobrece, entendeu? Então é bom você colocar sinônimos, você mudar, às vezes você até reescrever determinadas orações, certo? Então vamos lá. O referido, ó, você vê que eu não coloquei, ali ele coloca artigo, né? Eu vou colocar trabalho. O referido trabalho, certo? O referido trabalho tem o objetivo, perfeito, de aumentar a noção, né? Também poderia ser a percepção, talvez, se você quisesse, acerca de como as crenças de professores podem influenciar. Lembrando que aqui ele coloca, né? Ele especifica, né? De matemática, né? Professores de matemática, né? Podem influenciar, interessante, certo? O ensino e, no caso, e consequentemente, o aprendizado. Emanuel, mas ensino e aprendizado ele colocou aqui no final, ó, e tu já está colocando ele. E daí, pessoal? Ele quer que você reescreva com suas palavras, mas que fique mais fácil. Então, se você, por acaso, quiser trocar a ordem, não tem problema. Pode trocar a ordem, certo? Vamos lá, então, continuando. Ensino e, consequentemente, o aprendizado do conteúdo e, para tanto, foram utilizadas algumas ideias teóricas e a descrição
de 2, né? Só ajeitar aqui, ó, conteúdo, certo? Utilizadas, pronto, de 2 professores de matemática. Eu não vou colocar sênior porque eu quero deixar mais fácil, né? Digamos que eu encontrasse uma pessoa que não soubesse o que era sênior, né? Então eu vou deixar aqui, experientes e distintos, porque eles são diferentes, né? Distintos entre si. Pronto. Cabe aí, pessoal. Emanuel, só isso ele quer que você explique da melhor maneira possível. Essa foi a minha forma de explicar da melhor maneira possível, entendeu? Então vamos lá, ó. De novo, eu agora, ó, baseado naquilo que eu traduzi para você, vamos agora para a minha parte. Ó. Você não precisa concordar, mas vamos lá. Ó. O referido trabalho tem o objetivo de aumentar a noção acerca de como as crenças de professor de matemática podem influenciar o ensino e, consequentemente, o aprendizado do conteúdo. E, para tanto, foram utilizadas algumas ideias teóricas e a descrição de 2 professores de matemática experientes e distintos entre si. Pronto. Pronto. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ficou mais fácil? Ficou melhor? Eu não estou dizendo no sentido melhor, no sentido de que esse texto é melhor do que esse. Não, eu estou falando no sentido de dizer o quê? Uma pessoa, por exemplo, que não é da área de exatos, uma pessoa que é da área de, não vou dizer leigo de forma alguma, porque toda pessoa, no caso, principalmente quando está no ensino acadêmico, né, ensino superior, independente da área, ela tem que ter um hábito de leitura, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que conhecimentos perpassam de uma área para outra e às vezes assim se perde, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é de uma determinada área, ela tem uma dificuldade muito grande às vezes de ler um artigo científico que é de uma área completamente diferente, né? Porém, aqui a proposta é o quê? É deixar geral. Então, uma pessoa, por exemplo, que é da área de artes, né? Ou da área de humanas, se ela lesse isso aqui, e ela teria uma chance maior de entender em relação a isso? Eu acho que sim. Então, é isso que essa questão pediu, certo?